Fala aí pessoal, tranquilo? Bem, agora a gente vai criar uma nova stack, utilizando agora o serviço de notificação, que é o SNS, Simple Notification Service da AWS. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de Simple Notification Stack.ts. Ser bem semelhante a essa aqui, que a gente não vai precisar de um bucket. A gente vai chamar aqui de Simple Notification Stack. Para isso a gente vai instalar aqui um pacote AWS CDK, AWS SNS. Esperar um pouco para a gente poder importar. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um tópico. A gente vai linkar esse tópico, né? Vai registrar uma inscrição nele para e-mail. E aí toda vez que receber uma notificação nesse tópico, ele vai redirecionar para um e-mail e a gente vai receber uma mensagem. Bem simples. A gente vai dar um new topic. É o construtor da... Não reconheceu aqui. Não. SNS não reconheceu. Então, vamos lá. Import SNS ou simplesmente topic from SNS. Tranquilo, então a gente já tem aqui o nosso construtor tópico, que é que ele precisa aqui, id, string e as propriedades. Então o escopo continua o mesmo, this. A gente vai colocar aqui de simple notification topic e aqui as propriedades. Então o nome que a gente vai definir vai ser simple notification. A gente pode verificar que propriedades a gente precisa definir, né? O tópico name. Na verdade, esse aqui é o tópico, o nome do tópico, né, que a gente precisa. A gente pode também utilizar o mesmo do display name. Na verdade, a distinção developer defined, esse aqui é o nome efetivo do tópico, né? Então, vou colocar o mesmo nome tanto para o nome do tópico para o nome que vai ser exibido, né? A gente não vou definir como false, não quero que seja FIFO, não tem interesse, e a gente tem aqui o nosso tópico. Nesse caso eu vou definir uma propriedade, uma variável para ele, porque a gente vai exportar esse tópico e vou mostrar para vocês como que a gente exporta elementos, né, recursos de uma stack para que eles possam ser utilizados por outras stacks. Então a gente aqui vai criar o nosso tópico e aqui no final eu vou dar um new output, cfn output, que nada mais é do que a nossa saída, né? Mesma coisa, né? This, aqui eu vou dar um nome de output simple notification topic, e a gente tem as propriedades, né? A descrição a gente vai, no caso, exportar o AWS Resource Name, a ARN desse tópico. Então vou colocar aqui simplesmente Simple Notification Topic ARN, e o valor que a gente vai definir aqui vai ser o tópico ARN. Então a gente tem aqui a gente criou o nosso tópico e a gente exportou o ARN dele, que é um identificador
gerado pela Amazon, pela AWS, para que a gente possa reutilizá-lo em outras stacks. A gente criou o nosso tópico, mas a gente precisa fazer uma subscrição, né? Adicionar uma subscription para ele. Então a gente vai instalar outro pacote aqui, que é o subscriptions, para que a gente possa vincular esse tópico a um e-mail, para que toda notificação que chegue ele seja redirecionado para a nossa caixa postal. Então a gente vai utilizar e-mail subscription, ver se ele já reconhece aqui. Está reconhecendo. E-mail subscription do nosso SNS subscriptions. Aí a gente vai fazer aqui o nosso tópico. Tem um método aqui chamado add subscription. Vamos ver o que ele aceita. Uma subscription a gente vai dar simplesmente new email subscription. E aqui ele exige um endereço de e-mail que a gente vai obter aqui. Serviço de e-mail temporário. Vamos gerar um e-mail para a gente salvar. Gerou o e-mail. Vamos copiar aqui só para o nosso teste. E aí está feito, né? A gente precisa agora, a gente já tem a nossa stack. Preciso ir no meu aplicativo e adicionar essa nova stack também. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou copiar e fazer new simple notification stack. Simple notification stack. Então, agora a gente pode compilar aqui o nosso código. npm run build. Depois a gente vai verificar se ele reconhece as nossas stacks. CDK sim. Vamos sintetizar o template para todas as stacks da minha aplicação. Lembrando que aqui cada stack é vinculada ao mesmo aplicativo CDK que a gente criou, né? Então cada stack recebe como parâmetro esse aplicativo aqui que a gente cria, CDK, utilizando o construtor CDK app. A gente pode dar agora um list. Vamos lá, vou vir aqui na CDK out, a gente tem a nossa notification stack. Tá aqui o template. Ok, tem o nosso e-mail. E a gente vai fazer simplesmente cdk deploy simple notification. A gente pode fazer aqui, utilizar um asterisco. Ele vai dar um match em todas as stacks com esses nomes e vai fazer o deploy. A gente pode fazer o deploy de tudo ao mesmo tempo também, né? Todas as stacks do aplicativo a gente pode fazer utilizando o mesmo comando. Então a gente consegue acompanhar aqui no nosso CloudFormation. Nossa stack está sendo criada. Vamos ver os recursos aqui. Criou os metadados, agora está criando o tópico. E logo em seguida ele vai fazer vai vincular o e-mail, né? Criou. Ok, a gente pode verificar aqui no SNS. A gente tem pendendo a confirmação, ou seja, quando ele cria, ele envia o e-mail para a gente confirmar. A gente recebeu aqui a notificação. Simplesmente a gente clica aqui em confirmar a inscrição. Então a gente confirma. Ok. A AWS vai agora verificar que o nosso e-mail foi confirmado. Ok, está confirmado. E agora a gente pode simplesmente chegar nesse tópico e enviar uma mensagem, por exemplo. Colocar uma mensagem. Isso é um teste. E a gente pode enviar um body, pode como se fosse mandar um JSON, message, this is a test. A gente pode definir algum atributo, não vou colocar nenhum, vou simplesmente enviar a mensagem. Então
ID da mensagem, ID da requisição, e a gente pode verificar a nossa caixa postal que a gente vai receber alguma mensagem aqui, né? Vou dar um refresh. E a gente recebeu aqui exatamente o sujeito, o título, né? Isso é um teste. E aqui no nosso body a gente tem This is a test. Então tá aí como que a gente cria rapidamente um tópico. E é interessante observar que a gente definiu uma saída. A gente chamou aqui... faltou colocar o export name. Eu defini o valor, mas não coloquei o name. É importante ter o nome para que a gente possa incluir esse export em outras stacks, né? Importantíssimo. Export name. Então a gente tem aqui, vou colocar simple notification topic arn. E aqui é interessante que a gente pode utilizar um comando aqui. Deixa eu fazer o build primeiro. Nesse caso, esse atributo aqui, ele não força a substituição do recurso, né, no caso do nosso tópico. É interessante observar que algumas propriedades, quando elas são alteradas, você força a substituição do recurso na AWS. Se você tem, por exemplo, um cluster e você modifica uma propriedade dele que força a substituição deles, isso significa que ele será removido e será criado um novo. Então isso pode causar uma perda de dados. Então é interessante atentar para isso. No caso, a gente só está alterando o nome de uma output da stack. Então isso aqui não interfere no recurso. Eu posso simplesmente fazer um update na minha stack para alterar esse parâmetro e ele não vai interferir no meu tópico que já está criado e funcionando aqui no SNS. Então aqui eu posso agora executar o comando diff, que ele vai verificar o que é que alterou aqui em relação ao meu template com o que já está publicado lá na AWS. Então aqui ele verificou que a única coisa que alterou foi a output, né? Então no caso aqui eu estou acrescentando um nome que antes não tinha no template. Então a gente pode simplesmente fazer o deploy aqui sem problema. Isso não vai causar nenhum prejuízo ao tópico que já foi criado, né? Então aqui ele calcula, verifica quais seriam as possíveis mudanças da minha stack e simplesmente faz o update. Você pode verificar aqui, voltar para o CloudFormation, ver que o update complete, né? Foi ok já, e aí que você pode ver o export name já está presente, e aí a gente já pode utilizar esse tópico em outras stacks através do link aqui que a gente cria, que é o nome exportado, né? A gente pode importar isso em outra stack e utilizar esse tópico para alguma outra função que eu vou mostrar posteriormente. Então é isso. Valeu, até a próxima.